Então, é Marcos 14, 32 a 44. Marcos 14, 32 a 42. Inicialmente, vamos ler todo o capítulo, vamos tentar terminar hoje esse capítulo 14 inteiro, vamos tentar. Vamos lá, a partir do verso 32, farei a leitura. Marcos 14, verso 32. Isso. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, assinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiram de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o vimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio,
perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então Pedro, embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meus irmãos, dos momentos, tudo caminha para o fim. Jesus é julgado, 3 tribunais humanos. Ali, Jesus, na sua humanidade, era um escândalo para os discípulos. Eles não entendiam porque o Messias tinha que sofrer daquela forma diante dos tribunais, e eles tinham jurado fidelidade. Se fosse necessário, morreriam até com ele, mas nessa hora eles se escandalizam. Jesus tinha profetizado: o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Eles não entendiam, era a humanidade, era um Jesus muito humano. Nessa hora, Jesus não nega o seu sofrimento, ele diz: minha alma está triste. Jesus, ali diante das autoridades, chega ao ponto de dizer, porque esse texto aqui é repetido em todos os evangelhos, especialmente aquela parte que eu estou mencionando agora, que Pedro corta a orelha de um dos servos dos sacerdotes. Os 4 evangelhos mencionam, um deles diz que Jesus curou, Lucas. O outro diz até que foi Pedro, João diz que foi Pedro, e o nome era Malco. Então, nós estamos nessa parte, não era difícil para eles que tinham visto Jesus curando, Jesus ali com autoridade. Agora ver Jesus sofrendo era um absurdo. E ele é rei, cadê o exército dele? Ele vai ressuscitar mesmo? Então, a gente pensa que era fácil, mas era uma tentação. A tentação que começa para Jesus no deserto, essa hora era uma hora de tentação para Jesus, de resistência, a sua humanidade, né? Era algo muito sério que estava acontecendo, e os discípulos se escandalizaram em ver Jesus, aquele que curou, porque ele não desce da cruz, não é porque ele se entrega às autoridades. Quando Judas chega ali para o entregar, antes mesmo de Judas chegar, ele se levanta: vamos, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Ele no jardim ele está temendo, mas quando ele sai do jardim ele já está ali, ele não reclama, ele está ali submisso, e ninguém vê mais nem Jesus pedindo que o Pai livre daquela hora, né? Se possível, é o lado humano de Jesus. A partir dali ele vai sofrendo, mas calado, enfrentando tribunais, enfrentando juízo humano, sofrimentos terríveis. Os discípulos, especialmente os 12, se afastam, estão com medo de morrer também,
Pedro nega. Então esses capítulos aqui finais são, né, a paixão de Jesus por nós, e eles não entendem a humanidade de Jesus. Inclusive, há séculos depois, primeiro, segundo século, alguns grupos, algumas heresias dentro da igreja, eles chegavam ao ponto de dizer que Jesus não veio em carne, mas que Jesus morreu espiritualmente, que Jesus era tipo um fantasma, um espírito que não veio na carne, porque era impossível Deus se fazer carne. Mas aqui nesse texto nós vemos exatamente o contrário, a identidade de Jesus, a missão. Ele veio para isso, ele preparou, ele profetizou, ele disse: eu vou a Jerusalém, vai acontecer isso. Ele era o Messias, ele sabia, ele foi revelando, né, o chamado segredo messiânico, cada vez mais, até que ele, diante ali das autoridades, ele diz: eu sou o Messias, blasfêmia, vai morrer. Então Jesus vai se revelando até o ápice aqui da sua paixão. E ele não era um fantasma, ele era gente que sofria, que tinha tristeza. Aqui ele diz: estou profundamente triste. Chama os discípulos para orar, os discípulos ali mostram a incapacidade de ajudar Jesus. Nem Jesus estava procurando a ajuda deles, Jesus dependia do Pai. Mas, de certa forma, ali a humanidade deles, o sono, 3 vezes Jesus orando ali no Getsemane, mas eles ali, não é? Pedro é o primeiro que é repreendido, depois Jesus repreende aos outros, porque Pedro tinha dito que era corajoso e agora nem orar podia, nem orar por Jesus conseguia. Então são lições assim importantes, né? Pedro vai trair, vai negar Jesus, diferente de Judas. Pedro nega, mas é na falha humana, ele não está contra Jesus. Ele chora aqui, quando ele vê ali a profecia se cumprindo, o galo cantando, ele chora, ele entende, ele teme. É o começo do arrependimento de Pedro, diferente do de Judas. Judas não, Judas traiu mesmo, abandonou a fé, negou até as últimas consequências, numa rebelião muito forte, diferente de Pedro. Pedro foi a humanidade, Pedro foi ali, logo ele estava se arrependendo. Jesus, quando ressuscita, vai buscar Pedro, vai chamar novamente ele, confirmar o seu chamado. É diferente, né? A fragilidade, a gente pensa que é fácil, mas não era terrível ali o que Jesus estava passando, e eles vendo o mestre passar por aquilo, né? Pedro fica de longe ali, aparece certamente Marcos. Alguns estudiosos acreditam que esse jovem que estava ali saiu correndo nu. Acredita-se que era Marcos, o autor desse evangelho, né? Não é certo, mas é como se fosse uma assinatura de Marcos, dizendo: eu também vi tudo o que ele passou. É como se fosse uma obra de arte ali assinada no cantinho pelo autor, né, Dona Nessi? Que Dona Nessi gosta de pintar. Aí ela tem uns quadros muito bonitos que falta a assinatura dela, né? Mas é como se fosse aqui a assinatura de Marcos. Eu também quase o neguei. Eu também fugi ali, foi tão difícil, mas pelo menos ele viu o que aconteceu e depois registrou para nós. Ele foge à humanidade de Marcos, né? Marcos, provavelmente é Marcos, esse jovem, porque tudo aconteceu, essa prisão de Jesus, muito rápido, da quinta para a sexta-feira da Páscoa, né? Então eles, à noite, no palácio, na casa do sumo sacerdote, o templo estava fechado, então eles se reuniram ali às escuras para não causar um alvoroço na cidade. Então eles se reúnem, autoridades, sacerdotes, o sinédrio, ali diante do palácio do sumo sacerdote, e isso acontece meio, né, à noite. Então é isso, era um momento ali preparado para prender Jesus, facilitado por Judas. E tudo isso acontece aqui, o sinédrio, Pedro, Jesus no Getsemane. Vamos dar uma olhada mais lentamente em algumas questões aqui para a gente trazer aplicações para nós hoje. Eu pretendo terminar
capítulo 14 hoje, só fica o 15 e o 16. Nós, se Deus quiser, nós estaremos estudando sobre o tema política. Assim que terminar Marcos, né? A gente está se preparando, comprando material, lendo. Se Deus quiser, essa semana a gente vai reunir com os professores, porque é um desafio estudar sobre política, né? Especialmente esse ano, como eu falei domingo na pregação, o pastor Mauro Masten disse que há uma tendência muito grande da gente se dividir esse ano, a gente brigar por causa de política. Então, antes que isso aconteça, a gente tem que estudar sobre isso, a respeitar uns aos outros. Aqui nós vemos que foi a política, junto com a religião, que condenou Jesus. Eram os políticos da época, o Sinédrio, juntamente com os sacerdotes, escribas e fariseus, saduceus, foram eles que condenaram Jesus. Então, aqui a gente já vê a política, não é? Sempre houve, na história da igreja, desde essa época, e talvez antes, conflitos entre essas duas autoridades que Deus deu. Porque todas as duas são dadas por Deus. A autoridade eclesiástica, a igreja, nós temos uma autoridade espiritual, mas o governo também é um tipo de autoridade dado por Deus. É Deus que dá e permite as autoridades. Então há choque nessas duas autoridades, uma querendo invadir a esfera da outra. Então, na história da igreja, né, muitas vezes, em Israel mesmo, eram as duas juntas. Ali no templo, fluía a política e fluía as leis religiosas. Então, isso que eles se uniram para matar Jesus. Os romanos e os próprios líderes da igreja, que não conviviam bem, mas nessa hora estavam unidos para condenar Jesus. Veja como é difícil. Então, nós, se Deus quiser, depois de Marcos, a gente vai estar entrando nesses temas de forma geral. A gente aqui não vai tratar partidos, nem preferências de ninguém, porque isso aí a gente não pode interferir. Cada um tem o seu julgamento e deve respeitar o dos outros. A gente vai dizer o que a Bíblia ensina, né, como o cristão deve tratar, e cada um vai aplicar a sua consciência e a sua preferência, e também a oportunidade de cada um se julgar e dizer, será que minha preferência é correta? É uma oportunidade, a igreja não vai direcionar ninguém, mas ela vai instruir aquilo que a Bíblia manda, de forma respeitosa, se Deus assim nos permitir. Depois do estudo, nós estaremos mais unidos e não divididos, porque o risco é esse, a gente se dividir de vez, né? Cada aula causar confusão e os irmãos, não quero saber mais, né? Ou então a gente respeita e a gente termina mais forte. Duas coisas podem acontecer, ou a gente se divide de vez, ou então a gente vai amadurecer e se fortalecer também. Espero que a gente se fortaleça. Sim, Getsemane, né? Jesus no Getsemane, verso 32 a 42, a preparação para o sofrimento e a morte. Então Jesus se prepara ali no jardim. Que momento difícil. Ele sobe, foram ao lugar chamado Getsemane, né? Ele com os discípulos, Tiago e João, e se assentaram. E aqui nós vemos uma tônica sobre a oração. Mesmo na sua agonia, Jesus está ensinando a igreja, ensinando os discípulos, orai e vigiai. Ele mesmo ora 3 vezes e se submete e sofre. Os discípulos não conseguem orar, então Jesus, na hora da sua agonia, ele ainda está ensinando a gente. Que maravilha isso! Ensinando a oração. Ele começa a sentir-se angustiado, a sua humanidade. Ele não nega que está triste. Isso aqui eu acho muito bonito, meus irmãos. Às vezes a gente tende a negar quando a gente está triste, quando a gente está sofrido, né? Tem igrejas que negam. Não, Jesus não negou, ele disse, eu estou triste, é difícil. É uma lição para nós não podemos fugir do sofrimento, mas a gente pode enfrentar como Jesus enfrentou, com submissão, com obediência, quebrantado diante do Pai, confiando na assistência do Espírito. Jesus aqui como homem, né, nós sabemos que no batismo ele foi revestido com o Espírito.
O Espírito Santo em plenitude estava em Cristo, então era como se Jesus dissesse: o Espírito vai me assistir. E assistiu, foi quem deu forças ali na Jesus, na sua humanidade, para ele suportar aqueles sofrimentos que viriam. Então isso aqui é uma lição para nós também em nossos sofrimentos. O Espírito Santo é quem vai nos dar força para o sofrimento aqui nessa terra. Ele ali na sua angústia ensinou, não negou. Quando ele diz, estou sofrendo, estou triste, era como se fosse um escândalo para os discípulos. Mas ele não é o Messias. Mas não era para ele estar forte. Ele não é o rei, como é que ele está agora dizendo que está triste? Era aquele escândalo do momento. Mas ele mostra a sua humanidade. Adianta-se um pouco e se prostra, né? Orava ao Pai, na confiança ali do Pai. Assim como nós devemos viver de forma confiante. Ele fala com o Pai, né? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, mostrando a forma que a igreja deve viver. Nós devemos viver assim, submissos ao Pai, o nosso Criador, como Cristo ali nos ensinando, que a igreja deve viver na dependência do Pai. Tudo é possível ao Pai. Ele em alguns evangelhos, mostra Jesus dizendo assim, que poderia chamar legiões de anjos para defender ele. Mas ele não fez, ele não usou a espada. Pedro usou a espada, ele guarda a bainha, ainda curou o homem, porque ele estava mostrando ali que se ele quisesse, ele chamava os anjos. Mas ele disse, eu vim para isso, para que se cumpra as profecias. E assim Jesus nos ensina, até na hora da sua preparação para a morte, para o sofrimento. Achou-os dormindo, né? Muitas vezes a igreja está dormindo, Simão repreendido, a carne é fraca, mas não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é uma menção para essa questão, né? O espírito nos fortalece. A carne é fraca, mas nós temos o Espírito Santo que fortalece a igreja. As tentações, era um momento de tentação ali para Cristo, né? O Pai, por que me abandonaste? Então, um momento de agonia. Jesus bebeu o seu cálice até o final. E parte dos sofrimentos, parte do cálice é da igreja. Há um sofrimento vicário que é de Cristo, só Ele fez por nós, mas há um sofrimento que é da igreja, é o cálice nosso, que nós não escaparemos e nós temos que beber, sofrer por causa de Cristo, não para salvar ninguém, mas é um instrumento de santificação, é um instrumento de aprendizagem que Deus deixou para a igreja, para a gente se submetendo e aprendendo e se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Jesus está ali abandonado. Jesus enfrenta sozinho a hora da crise. Jesus ora sozinho em outros momentos do ministério dele. No capítulo 1, verso 35, capítulo 6, 46. E aqui nós vemos a identidade e a missão de Jesus. Quem é ele? É o Filho de Deus, o Messias aqui. Ele diz abertamente, eu sou. Eu sou. Não um Messias humano, um Salvador, um líder, não, mas ele diz eu sou, mostrando lá, né? O eu sou de Moisés, o grande eu sou o Senhor. Quando ele diz isso, ele é blasfêmia, morte decretada, porque ele se identifica, ele diz eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou o Messias. Essa hora, a identidade e a missão de Jesus, o que ele veio fazer fica muito claro, e quem é ele? Nós também devemos beber nosso cálice, a nossa entrega, a nossa submissão. Nós já falamos também a humanidade dos discípulos, e os discípulos se escandalizaram pelo sofrimento de Jesus também. A humanidade de Jesus é muito evidente, mas nós não podemos esquecer que ele era Deus, 100% homem, 100% Deus.
Jesus, com transparência de coração, nos ensina também a sermos transparentes. Não precisamos negar nossas dores e sofrimento. Jesus não procura nesses discípulos conforto ou apoio. Eles tinham declarado fidelidade, mas correm, fogem e alguns negam. Eles não tinham habilidade para ajudar Jesus, nem mesmo para orar por ele naquela hora. Eu achei isso tão forte, né? Eles não tinham habilidade, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem de orar por Jesus naquela hora. Veja como representa a igreja, representa cada um de nós. Como nossa habilidade é pequena. Como se não for o Espírito Santo nos agindo, nos fortalecendo, a carne é fraca, a gente não aguenta, a gente peca, a gente nega também. Porque esse texto, Marcos sai narrando, mas ele está também perguntando a nós, e você, vai negar ou não? E você, sua carne é fraca, você vai depender do Espírito Santo? Acaba chegando em nós essas perguntas. Pedro negou, e você tem negado? Os discípulos correram, e você tem corrido? Então, acaba chegando nessas perguntas para nós. A humanidade daqueles discípulos não tinham habilidade para ajudar Jesus, nem interceder por ele. Ele submete-se, confiança no Pai, ele está nos ensinando, mesmo ali. Jesus declara a sua lealdade inegociável à vontade de Deus. Depois de pedir, para Deus tudo é possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas ele termina a oração dizendo, antes faça a tua vontade. Então aqui nós vemos Jesus dizer, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É inegociável, Jesus veio para cumprir, ele está disposto a ir até o fim. Humanamente ele chega a pedir, passa de mim esse cálice, tudo é possível para o Pai, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele está dizendo, eu vou, eu continuo. Isso é muito bonito, né? Jesus ali, por amor a nós, eu continuo, ele não veio negociar, ele foi ali até o fim, como diz Filipenses, obediente até a morte e morte de cruz. Um padrão. Essa oração de Jesus é um padrão para todos que se comprometem a viver debaixo do domínio de Deus. É um exemplo, né, de submissão. Quando a gente se submete a Deus, a gente se aquieta. A gente luta, a gente chora, a gente quer do nosso jeito, mas quando a gente lembra do que Jesus fez e a gente se submete, a gente diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, a gente se aquieta e a gente descansa e espera a vontade de Deus. Seja num leito de enfermidade, seja nas tribulações e tentações da vida. Aqui é o modelo de Jesus, ele se submetendo ao Pai, nós também devemos nos submeter, como ele fez. Já os versos 43 a 50, Jesus é preso. Jesus é preso. Então, meus irmãos, eu fico impressionado como Jesus se deixa ali ser questionado, ser julgado pelos tribunais humanos, 3 tribunais, ele sendo passado de um para outro, tudo muito rápido. Dentro de um dia ele foi julgado, houve injustiça, houve falso testemunho. Então, um julgamento totalmente humano. Ali nós vemos a igreja, as autoridades da igreja, os líderes mentindo. Olha que coisa feia, a politicagem dentro da igreja. Os líderes políticos a gente poderia até esperar do Sinédrio, que também eram saduceus, fariseus, mas os líderes da igreja mentindo ali sobre Jesus. Que terrível quando a igreja ou até mesmo a política mente. Nós vemos aqui um tribunal humano, mentiroso, injusto, e Jesus ali permite isso para nos salvar. Chega ao ponto dele dizer,
que aquilo só está acontecendo porque o Pai permitiu e Ele está deixando acontecer. Que amor, que submissão, Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu tudo, até as últimas consequências para nos salvar. Os líderes religiosos e políticos interrogaram Jesus no primeiro e no terceiro julgamento. Embora desprezassem uns aos outros, naquele momento eles estavam unidos, autoridades judaicas e romanas. O Sinédrio não poderia condenar Jesus à morte, porque ele estava debaixo do governo romano. Então, só o governo romano era que decretava ali a palavra final. Mas, já que o Sinédrio não pôde decretar a morte, eles esbofetearam, eles trataram mal, fizeram realmente tudo ali, como eles desonraram Jesus, levanta questões como se Jesus fosse um político. Então o Sinédrio desonra, desacredita a vida política de Jesus, que não era o interesse dele, mas eles até nisso falam no julgamento, como se Jesus quisesse algum poder político que Jesus não queria, mas eles acusam isso também. E eles desprezam, não pode decretar a morte, mas eles batem, eles dão um murro, eles cobrem o rosto de Jesus. Estão unidos para condenar Jesus. Cada julgamento, um erro judicial. Marcos fala do Antigo Testamento, deixando claro que Jesus está se dando como um resgate de muitos, pela vontade de Deus. Nós vemos aí no texto, no verso 49, é para que se cumpra as Escrituras. É muito, muito importante esse verso 49, quando Marcos registra aqui. Contudo, tudo isso, até mesmo o julgamento, era para que se cumprisse as Escrituras. Judas saúda Jesus como rabi, e com um beijo ele rejeitou Jesus completamente e se entregou para o mal. Meus irmãos, isso é muito forte. Judas tem esse mau caráter, se entrega totalmente ao mal, nega Jesus. Já na ceia, ele está ali, Jesus disse, um dos que estão aqui presentes é o traidor, e Judas fica ali, calado, rebelde, como se não tivesse acontecendo nada. O pecado faz isso com a gente. Já aqui, Judas vem com a má intenção, já entregue ao mal, e ali ele chama Jesus de mestre, ainda tem essa coragem. Mentindo, dissimulando, e ainda mestre. E ainda dá um beijo, que era um tratamento de honra, né? Que os discípulos poderiam beijar a mão do mestre. Só naquela época, né, pessoas amigas, a mesma classe social tinha esse costume, ou então servos e senhores, ou pai e filho, e ali Judas, mentindo, mestre, ainda beija, estava totalmente dominado pelo mal, seu coração mau e a influência do mal também, de Satanás. E assim, versos agora 51 a 52, o jovem que segue ali Jesus, acredita-se, como eu já falei, que Marcos soube de noite, quando estava em casa, talvez já dormindo, enrolado no seu lençol, ele sabe que estão fazendo isso com Jesus, estão julgando, isso é uma possibilidade. Aí ele sai às pressas e vai lá olhar o que está acontecendo. É possível que seja Marcos. Diz que era um lençol, provavelmente um lençol de linho, que mostrava que era um jovem rico. Em outras partes da Bíblia vai falar sobre essa família rica que seguia Jesus. Então, talvez Marcos fosse de uma família rica, e está ali com esse lençol, e puxam dele o lençol e ele foge, o medo, a situação, mostrando que até Marcos, naquele momento, foi, de certa forma, traidor também, não é? Fugiu, não diria traidor, mas foi medroso também
naquela hora, e o jovem desnudo. Mas, mesmo com medo, ele foi e viu, e registrou muita coisa para nós. Então, mesmo medroso, ele viu e ele se tornou uma testemunha ocular ali do julgamento de Jesus. É maravilhoso, né? Mesmo na fraqueza humana, Deus ainda permite a gente participar dos projetos dele. Um jovem foge, Jesus foram abandonados por todos. Eles não entendiam aquele sofrimento do Messias, que ele tinha visto fazer maravilhas, acalmar tempestades, expulsar legiões de demônios, que tinha grande autoridade, agora estava ali naquele sofrimento, não dava para acreditar, e eles tinham medo de morrer também. E aqui uma pergunta para nós também, né? Qual a profundidade do nosso compromisso de seguir Jesus? Fugiríamos? Temos fugido nós também? Acaba em nós. Acaba numa pergunta para nós. E nós? Temos fugido? E nós, se estivéssemos lá naquela noite, o que teríamos feito em Jerusalém? Hoje, na nossa geração, no nosso tempo, qual é a nossa atitude? Temos fugido, temos nos envergonhado do Evangelho? Meu Deus do céu. Os tribunais, né? A gente já estudou sobre isso, que muitos dos discípulos seriam levados aos tribunais, mas eles não temessem que, na hora ali, Deus daria a palavra para eles. E isso aconteceu em vários momentos da história da igreja, até hoje, né? Se um dia nós formos levados aos tribunais, nós não deveremos temer, deveremos nos alegrar, ou então fugiremos, como esse jovem. Eu não sei, eu penso muito nisso, como o Brasil vai caminhando, né? Quem sabe um dia chega aqui uma perseguição grande. De vez em quando eu penso nisso, eu digo, meu Deus, se eu for perseguido, eu vou fugir ou eu vou enfrentar? Eu não quero fugir, não. Deus, o Espírito Santo é que vai dar a força, né? Se um dia acontecer, não sei. E dizem que os primeiros que eles pegam são os presbiterianos, viu? Não é brincadeira. É brincadeira. O primeiro que pega são os presbiterianos, os presbíteros primeiro, depois os pastores. Brincadeira, são os diáconos, hein, Duda? É os diáconos, né? Estou me lembrando agora de Ronaldo Lidório, no Peru, estava pregando quando era jovem, terminou o seminário, Peru, num tempo de guerra. Aí avisaram a Ronaldo Lidório, olha, eles estão entrando nas igrejas, como é que chama aqueles grupos? Guerrilheiros, exatamente. Naquela época no Peru, pois entraram na igreja, Ronaldo Lidório pregando, levaram Ronaldo Lidório e mais 2 irmãos da igreja. Eu acho que era um presbítero e um diácono, viu? Brincadeira, não sei não. Levaram 2 irmãos da igreja, um grupo forte, daqueles que matavam mesmo, eles pegavam para matar. E Ronaldo Lidório, bem jovem, passou por isso, depois que terminou o seminário aqui em Recife. Era casado há pouco tempo, não tinha filhos, ele disse que foi terrível. Muito difícil aquele momento. Ele disse que foi pensando, eu sou casado, estou há pouco tempo no ministério, não tive filhos, meu ministério foi curto, e ali com muito medo, como Jesus teve medo. Mas ele disse assim, que em determinada hora, Deus deu a coragem a ele. Ele não tinha coragem, mas Deus deu, e ele estava no paredão já para ser executado, eu acho que numa selva lá, e foi salvo milagrosamente. Os 2 outros rapazes morreram e Deus tirou por um milagre, através de um pai de um dos guerrilheiros que ele tinha evangelizado. Então aquele pai enfrentou o filho, enfrentou todos e tirou Ronaldo, sob protestos e tiros, mas Ronaldo ficou livre. Ele soltou lá Ronaldo perto da igreja. Quando Ronaldo chega na igreja que estava pregando, os irmãos disseram, fuja, você não pode ficar aqui não, a gente não pode nem lhe apoiar, porque se você ficar aqui, eles vêm lhe buscar. E Ronaldo disse que passou uma das noites mais terríveis da vida dele, escondido lá num abrigo de animais, debaixo das peles dos animais, bombas e tal, e Ronaldo ali,
mas escapou e Deus deu um livramento. Ele diz que isso foi tão forte, marcou tanto ele, que tempos depois, quando ele foi para a África, ele ainda sentia medo. Quase que ele volta da África, porque era um medo. Quando ele se lembrava do que passou no Peru, ele sentia aquele medo. Teve vontade de voltar para o Brasil, mas numa das horas mais difíceis, a esposa dele, Rossana, orou por ele, pedindo que Deus o fortalecesse. Deus fortaleceu Ronaldo e passou aquele medo, e Deus fez o que fez ali em Gana. Então, eu já ia dizer que não chegue nossa vez, que não chegue nossa vez, mas Deus é que sabe. A gente não pode pedir isso não, né? Se tiver que passar, vai passar, e Deus vai dar força, como deu a Ronaldo, e mesmo que morra, Deus tem um propósito nisso. Pedro nega. Sim, antes de ir para Pedro nega, aí ainda sobre o jovem que negou Jesus, Pedro nega, deixa eu ver aqui, 51, agora verso 53, vamos seguir para Jesus no Sinédrio, versos 53 a 65, Jesus agora no Sinédrio. 2 interrogatórios, questões religiosas e políticas são tratadas ali diante do Sinédrio, e é uma profecia se cumprindo, uma predição que acontece no capítulo 8, verso 31. Alguém pode ler rapidamente esse capítulo 8, verso 31 de Marcos, e outra pessoa, capítulo 10, verso 33, quando Jesus profetizou o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Algum dos irmãos pode abrir a Bíblia? Marcos 8, 31 e 10, 33. Pode ler em voz alta, quem quiser. Ok, Jesus sabia, ele foi sabendo o que ia acontecer em Jerusalém. Esse foi 8, Laís? 10:33 e agora 8:31. Alguém abriu? Ok, então Jesus foi dizendo, né? Era necessário até chegar esse cumprimento da profecia. Agora, Pedro nega, capítulo 60, versos 60 a 72. Pedro nega. Deixa eu só ver aqui alguma coisa antes da gente falar em Pedro nega. Eu quero só mencionar aqui alguma coisa sobre o Sinédrio ainda, né? Que Jesus ele se cala. Tem hora que Jesus ali fica calado, ele escuta as acusações, como um cordeiro mudo, ele se cala, só quando perguntam a ele, aí ele responde: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Mas interessante, Jesus calado ali, né? Não era um silêncio pelo silêncio, ou um silêncio medroso, ou um silêncio covarde, não. Era um silêncio de confiança na vontade do Pai, era um silêncio de submissão. É diferente de um silêncio por medo. Não, Jesus ali, ele estava obedecendo, e ele falou quando perguntou, ele disse: eu sou. Ele sabia que ia ser condenado, mas ele não negou: sou eu o Messias. Isso é muito bom a gente lembrar. Verso 65, alguns cuspiram nele, cobriram-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Por isso que quando Jesus chega na cruz, ele está exausto, porque esse foi o caminho dele, de bofetadas, quando ele carrega a cruz, ele não aguenta nem carregar a cruz, tem que outro ajudar, porque ele já está exausto. E tudo isso que fizeram com ele num dia só, aquele sexta-feira terrível,
julgado, morto num dia só, então ele estava exausto, ainda foi carregando a cruz, ou parte da cruz, e alguém o ajuda, ele chega já assim, e ele morre logo, né? Algumas pessoas demorava a morrer na cruz, às vezes 9 dias, já se teve notícias, mas Jesus morre logo ali, não quebram nenhum dos ossos dele, que às vezes eles quebravam a perna, e Tiel falou sobre isso, para acelerar ali, né, a morte por asfixia ou coisa assim. Mas tudo se cumpriu direitinho. Vemos que aquela mulher que derramou o alabastro sobre Jesus, ela estava preparando ele para a sepultura, porque ele não teve essa honra, tudo às pressas, tratado como um malfeitor, um ladrão, o filho de Deus. Nem preparado para a sepultura foi, mas aquela mulher o preparou, foi a única, né, que teve esse privilégio. Quando as mulheres no domingo vão lá para levar os perfumes, elas não encontram mais Jesus, ele ressuscitou. Nós estamos nesse momento aqui, né, nesse capítulo difícil, mas logo, logo chegaremos na ressurreição. Logo, logo ele ressuscitará, e esse sofrimento faz todo sentido quando Jesus ressuscita também. Então, estou caminhando para o final. Pedro nega Jesus, versos 66 a 72. Nós vemos aí que Pedro nega sua identidade como um seguidor de Jesus. Pedro chega ao ponto de dizer, eu não sigo não. Ele nega que é um discípulo. As profecias de Jesus estão se cumprindo, capítulo 14, verso 30. Vemos acontecer conosco, às vezes, discípulos não preparados para a prova. Nós vemos aqui com Pedro e com os outros que os discípulos não estavam preparados para as provas. Será que nós estamos preparados para as provas? Eles não estavam preparados para as provas, nem Pedro. Diferente de Judas, como já disse, Pedro e os outros não tentam destruir Jesus para se salvar. Eles não tentam destruir Jesus para se salvar, eles negam, é feio, mas eles não estão contra Jesus. Eles falham em ser por Ele. E aqui, dentre várias lições que já foram faladas, nós aprendemos que a liderança é resultado da graça de Deus e não do mérito pessoal. E eu quero finalizar com essas palavras, né? Pedro era um líder forte da igreja, que precisava aprender que ele era líder não porque era bom. Ele era líder porque era uma escolha graciosa de Deus. Pedro tinha que aprender isso. Quebrar o orgulho, quebrar a autoconfiança dele, quebrar a espada dele, para que ele entendesse que era o reino de Deus, não era o reino dos homens. Então, Pedro aqui está sendo treinado na sua liderança, até que ele vê o pior dele. É como se Jesus dissesse, Pedro tem que ver quem é antes de ser um líder. Às vezes, Jesus faz isso conosco ainda hoje, ele deixa a gente cair em pecados, ele deixa a gente errar, aí depois nos restaura, para que a gente veja que é a graça que continua nos sustentando. Não é nossa bondade, nem é nossa capacidade, nem é porque somos crentes há 20, 30 anos, não. Às vezes Deus permite a gente levar uma rasteira para que, igual a Pedro, a gente veja que é graça, para que a gente veja que nunca é mérito humano, é sempre uma escolha divina, é sempre uma graça. Na liderança de Pedro, Pedro vai embora, triste, né? Diz aqui que ele caindo em si, desatou a chorar, depois volta para Galiléia, certamente volta para as redes, como quem diz, não tem jeito mais para mim, eu não dou para ser apóstolo, neguei o mestre. Ele amava o mestre, mas ali ele estava ferido, ele estava, né, sofrendo muito porque tinha feito aquilo. Até que Jesus, é muito bonito, quando Jesus ressuscita, ele fala em Pedro, diz a Pedro que eu vou lá, como quem diz, eu vou restaurá-lo, lá no mesmo mar,
outra pesca maravilhosa. Jesus repete tudo de novo para restaurar Pedro. Tu me amas, Pedro. E às vezes acontece com a gente também, né? Às vezes uma queda, às vezes um pecado, é a misericórdia de Deus permitindo, não que Deus ame o pecado, porque nenhum pecado vem de Deus, vem de nós mesmos. Mas até a nossa fraqueza Deus usa para nos restaurar. E às vezes uma queda nos faz mais forte, porque a gente se levanta decidido, nunca mais eu vou fazer isso. Vou fugir do pecado. A gente vê como é feio o nosso coração. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Ele teve que amargar para se tornar um líder gracioso e que sabia que não era ele que fazia a obra. Era a graça de Deus na vida dele. E lá em Atos a gente vai ver Pedro totalmente diferente, né? Pedro ali todo quebrado na dependência de Deus, cheio do Espírito Santo, prega, dirige a igreja, lidera, não toma para si o título do apóstolo dos apóstolos, a chave da igreja, não. Até eu vou dizer uma brincadeira aqui, Pedro depois dessa aqui, ele não quer chave nenhuma. Ele sabe que a chave está com Jesus. Talvez antes ele achasse que estava com a chave. Isso aqui eu estou dizendo agora só, sem nem saber o que eu estou dizendo, né? Só uma comparação. Só uma comparação bem feia. Mas talvez Pedro antes achasse que estava com a chave da igreja. Agora ele entrega até a chave. Não, olha, dá para mim não. Toma essa chave. Né? A chave está nas mãos de Jesus mesmo. Meus irmãos, finalizamos por aqui. Conseguimos terminar o capítulo 14. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda temos um pouquinho de tempo, enquanto as crianças, né, estão vindo. Senão a gente termina por aqui mesmo. Mas alguém quer falar? Alguém quer contar se já negou Jesus alguma vez? Se já cortou a orelha de alguém? Só que muitas, né? Quem é que está dizendo isso? É Simone, é? Com a língua, sim, sim. Cortando a orelha. É verdade. A gente... Ainda bem que tem Jesus para botar no lugar a orelha, né? Ainda bem que tem Jesus para consertar. Mas é isso, né? Tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a igreja. Jesus, mesmo ali no Getsemane, estava ensinando os discípulos, ensinando a gente. Só Ele mesmo. E como já disse, era Ele em carne, não era um fantasma, nem Jesus morreu espiritualmente, Jesus ressuscitou espiritualmente. Não, foi humanamente, de fato. Como diz João, né? Nossas mãos tocaram nele, o verbo da vida. Nós o apalpamos, nós o vimos em carne, tocamos nele, vimos as feridas das suas mãos. Então, eles eram testemunhas oculares ali, verdadeiras, não falsas testemunhas, mas testemunhas verdadeiras. Podemos finalizar? Ai, meu Deus, será que eu já neguei Jesus? Estou tentando me lembrar aqui. Já, me lembrei, misericórdia. Me lembrei de uma vez, meu Deus. Eu lembrei de duas coisas aqui, bem simples. Era quando eu era crente novo, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Isso é uma forma de negar Jesus, né? Eu ficava com vergonha dos amigos. Eu digo, meu Deus, com essa Bíblia no meio da rua, dava uma vergonha. Depois eu digo, não, como é que eu vou me envergonhar da palavra de Deus? Nunca mais eu me envergonhei. Né? E outra vez foi num trabalho que eu assinei lá um papel que eu acho que estava errado, como dizendo que eu tinha dado umas aulas, eu nem sei se eu errei, mas eu acho que eu errei, nem olhei direito, mas ficou a consciência pesada. Aí eu digo, eita, neguei Jesus nessa hora, porque eu acho que eu não fui honesto. Mas isso faz muito tempo, eu era bem jovem, um trabalho que eu tinha, que dei umas aulas como professor e assinei sem prestar atenção. Aí fiquei com a consciência pesada, eu digo, eita, parece que estava errado o documento, e eu ainda concordei, neguei Jesus naquela hora também. Mas Deus perdoa, ensina, nunca mais eu fiz isso. Agora eu olho bem direitinho os documentos, né? Antes de assinar, eu olho direito, para não negar Jesus. Para não negar Jesus. Ok, meus irmãos. Vamos finalizar. Se Neto tiver algum louvor, os irmãos.
que cantar, né? Depois disso tudo. O que cantar? Ai de mim, ai de mim. Estamos... Ai, meu Deus, eu ia tomar um pouquinho de água aqui, tia, aí me lembrei, deram a Jesus vinagre, né? Meu Deus, não estou nem me sentindo digno de beber essa água agora, eu vou nem beber. Deram vinagre a Jesus. Segundo Renato Vargens, né? Ele era uma bucha suja, usada ali para higiene pessoal. Então deram a Jesus uma bucha suja com vinagre.